Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio no ar com Elas é Assim. E olha só, já estamos em outubro. O que você está esperando para vir gravar o seu podcast, o seu videocast com a gente? Nós estamos esperando. Não é mesmo, Dani? Tem só um restinho de ano e vocês não podem deixar a oportunidade passar. É isso mesmo, não deixe para o ano que vem. Ainda dá tempo. Chama a gente. E eu já quero começar, Dani, falando... Tem novidade de patrocínio? Com Elas é Assim, tá demais. Temos uma patrocinadora nova, uma parceira que já esteve aqui conosco e logo, logo ela volta. É a Michelle Andraus, da Gira Girassol. Olha, aqui tem alguns produtinhos dela. Ela fez o marketing olfativo do meu estúdio, ela cria o marketing olfativo do seu comércio, para sua casa, enfim. Fora outros tantos produtos que temos na Gira Girassol, só coisa gostosa. Aproveita aí para fazer o kit de Natal, Outubro Rosa. Sigam a página da Mi, que Gira delícia. Girassol. Muito obrigada, viu, Mi? Obrigada, Mi. É isso aí. Hoje, gente... Nós vamos ter depois um presentinho surpresa para a doutora da Gira Girassol, mas eu quero apresentar a nossa convidada, que ela é médica da família, ela tem uma bagagem enorme aqui para contar e colaborar, especializada em endocrinologia. Bem-vinda, doutora Juliana Chimini. Muito obrigada, bom dia. Bem-vinda, doutora. Conta pra gente aí, quem é a doutora Juliana? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou médica há 5 anos, sou casada, tenho 30 anos e eu tenho 5 anos de experiência em áreas de alta vulnerabilidade social. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho no SUS, porque isso me deu realmente uma ampla bagagem, que eu consigo olhar melhor a situação do paciente como um todo. Então, eu criei muita experiência nessa área aí do SUS, né? E eu escolhi a endocrinologia porque eu acredito que é uma área que abrange muitas coisas. Então, através das doenças crônicas, né, no tratamento dessas doenças, como hipertensão, diabetes, problema da tireoide, a gente consegue, olhando, né, para o paciente de maneira integral, a gente consegue fazer esse tratamento devolvendo ao paciente o bem-estar que ele precisa, né? Eu sou uma mulher que, como todas as outras, procura equilibrar a vida profissional, vida familiar, os meus sonhos, os meus lazeres. Então, eu quero entregar isso aos meus pacientes e mostrar para eles que isso é possível, né? Eu acho que isso é muito importante. Você traz uma medicina descomplicada e mais humanizada para o seu paciente ficar mais próximo, para você conseguir fazer toda essa reestruturação. Com certeza. E eu acredito que o paciente, às vezes, ele chega até um pouco desmotivado para mim, né? Então, eu quero devolver essa esperança para ele, para que a gente faça esse tratamento, para que ele se sinta acolhido, né? E agora eu tô abrangendo, né, meu consultório particular, porque eu quero expandir esses meus conhecimentos. Então, eu estudei bastante todos os dias, né? A gente é um constante estudo, né? E eu quero levar isso para os meus pacientes, principalmente aqui da região do ABC. Ai, que legal. Doutora, e fala um pouquinho pra gente, ó. Você fala que cuida por inteiro, né, do paciente. Não só dessa parte endócrina. Explica pra gente o que significa cuidar por inteiro na prática. Tá. Na prática, a gente cuida do paciente por inteiro quando a gente entende como é que é o dia a dia desse paciente, como é que é a rotina dele. Muitos pacientes, eles chegam para mim até um pouco desanimados, né? Quando eles recebem algum diagnóstico e achando que vai ter que tomar remédio. E às vezes, muitas vezes não, a gente consegue contornar com outras medidas. Então, eu preciso entender a rotina dele, eu preciso entender com quem que ele trabalha, com quem que ele mora, como é que estão as emoções dele, se ele tá dormindo bem, se não tá. Então, isso faz toda a diferença no tratamento, né? A gente precisa colocar o paciente como protagonista da saúde dele. Então, ele que vai ditar, né? Assim, concordar para a gente achar uma maneira dele aderir melhor ao tratamento. Uma vez que ele entende o que ele tem, ele se aceita e ele entende que ele precisa de outras medidas além das medicações,
com certeza ele vai aderir mais, sentir mais confiança no tratamento, e aí a gente consegue resultados mais duradouros também, né? Um atendimento generalizado, então isso te traz uma bagagem enorme para os seus pacientes na área de endocrinologia ou dessa parte aí de medicina descomplicada, onde você vai fazer toda essa organização do paciente. Então, trazendo toda essa bagagem do SUS. Na prática, o que os seus pacientes podem ter em benefício? Nossa, eu acredito que vão ter muitos benefícios, né? Porque no SUS a gente vê muita coisa. A medicina de família em si, ela ensina a gente a realmente olhar o paciente como um todo. Então, eu até uso um exemplo, né, dos meus pacientes próprios, que às vezes o paciente ele precisa de uma insulina porque ele tem um diagnóstico de diabetes, né? E aí, quando eu vou ver, ele não tem uma geladeira adequada para armazenar essa insulina. Então, eu preciso entender o que ele tem para a gente fazer o melhor tratamento. Então, às vezes, o melhor tratamento para ele não é a insulina, quais são as nossas outras alternativas, né? E o SUS, ele me dá a vivência dos pacientes desde a infância, né? Ali nos primeiros, ali eu até faço pré-natal também hoje em dia, mas desde ali do início da vida até os idosos, né? Lógico que o meu foco aqui é o tratamento das doenças crônicas, né? Mas eu consigo ter um olhar realmente de acolhimento com o paciente. Muito bom. Doutora, e quando que um paciente deve procurar um profissional na sua área? E quais as queixas? Uhum. Bom, muita gente acha que procurar um endocrinologista é só para tratamento de obesidade, né? E vai muito além disso, né? Hoje em dia eu trato doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes, alterações de tireoide, alterações hormonais. Então, mulheres, né, que estão no climatério, na menopausa, tudo isso a gente consegue tratar, né? E lógico, o emagrecimento também, né? Um emagrecimento seguro, né, de forma eficaz, de forma sustentável, né? E aí as queixas mais comuns, né, que os pacientes reclamam bastante, é uma queda de cabelo. Às vezes o paciente vem com, ai, doutor, eu durmo bem, mas eu tô com muito sono, eu me sinto muito cansado, eu tô fadigado. Ou as mulheres na menopausa, né, com fogachos, os pacientes às vezes podem estar mais irritados, algum transtorno de humor, dificuldade para emagrecer, mas também às vezes estou emagrecendo demais. Então, tudo isso pode ser um descontrole hormonal, e entre outras queixas, né? Nós estamos aqui num estúdio com pelo menos 4, 5 mulheres. E o que você pode, o que a endocrinologia pode falar sobre a conexão, né, da mulher no ciclo menstrual e o bem-estar feminino? Falar da mulher é muito bom, né? Principalmente agora, nesse Outubro Rosa aí. É, O meu público-alvo são as mulheres porque eu sou mulher. Então, eu quero trazer o meu conhecimento para as mulheres. Então, o que acontece? As mulheres, elas precisam entender do seu ciclo reprodutivo, né? Uma vez que ela entende, ela consegue se respeitar e entender o que está acontecendo com ela. Então, um exemplo, no ciclo reprodutivo, nós temos o estrogênio, que quando sobe um pouquinho, a mulher sente um pouco mais de disposição, a mulher dorme melhor, a mulher consegue levar a sua rotina no dia a dia de uma maneira mais leve. E aí, conforme o ciclo vai indo, o estrogênio cai e entra a progesterona, né, que vai subindo. E quando ela sobe, a gente se sente um pouco mais inchado, com retenção de líquido, a gente sente desânimo, pode dar espinha, que é aquela próxima fase ali da tensão pré-menstrual, né? E uma vez que a mulher entende o seu ciclo, ela fala: ah, então é uma fase, isso vai passar, né? E aí ela consegue se respeitar melhor. Assim como as pacientes também que estão entrando no climatério e na menopausa. Então, as mulheres que estão nessa faixa de transição, elas sofrem muito. Então, elas apresentam, né, como a gente falou, os fogachos, né, famosos. Elas, às vezes, têm dificuldade na relação com o marido, alterações de humor, estresse. Ai, não durmo bem, estou muito cansada. E tudo isso é tratável. Então, as mulheres, elas não têm que aceitar esses sintomas. Elas têm que aceitar
aceitar que é fisiológico, né? E a gente consegue manejar todos esses sintomas e devolver essa vitalidade que ela precisa. Não, e só um adendo aqui. É muito importante entender do ciclo, porque existem até treinamentos para mulheres de alta performance. Qual é o período que elas podem se doar mais ao trabalho ou marcar reuniões importantes, entendendo essa parte do ciclo menstrual. Com certeza, e tem tudo a ver com os hormônios, né? E aí, uma vez que a gente passa em consulta e entende tudo isso, ela consegue adequar a rotina dela melhor, né? Que legal, né? A gente é uma caixinha de surpresas, né, doutora? Com a mulher é uma certeza. caixinha. Vamos lá. A senhora já falou que o seu público-alvo são mulheres 30 a mais, né? E a gente vê cada vez mais a qualidade de vida, né? Na longevidade, com essa questão de reposição hormonal. Quais os sintomas que essa mulher pode estar sentindo e quando que ela deve te procurar? Os sintomas que ela pode, né, tá sentindo das alterações hormonais são esses que a gente realmente falou, né? Às vezes a mulher pode estar retendo um pouco mais de líquido, às vezes ela pode estar indo na academia e tá com dificuldade de emagrecer, né? Ou às vezes aquela paciente muito magra que tá com dificuldade de ganhar peso, ou ela tá sentindo muita fome, ou ela tá com alterações de estresse, né, alteração de humor, até às vezes uma depressão, né? Então a gente precisa olhar. Eu tô precisando da doutora, porque o cansaço, 40 a mais, tudo aí tá A gente não tá misturado. conseguindo emagrecer. Não Ai, consegue emagrecer, é difícil. 40 a mais pegou. Doutora, agora vamos falar um pouquinho de doenças crônicas, como hipertensão, a diabetes, né? E o tratamento correto, uma vez que você faz todo esse alinhamento, ele impacta demais na qualidade de vida dos seus pacientes. O que você pode citar dessas doenças para a pessoa que está nos assistindo falar, poxa, eu tenho isso, eu preciso de uma qualidade de vida melhor, eu vou procurar a doutora Juliana. As doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala, elas precisam de um cuidado contínuo e de mais longo tempo, né? A hipertensão, a diabetes, a tireoide, ela tem fatores biológicos, genéticos, né? Mas ela tem também fatores ambientais. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no dia a dia daquele paciente. Eu costumo dizer que não existe alta da endocrinologia, né? O paciente, por exemplo, que recebeu um diagnóstico de hipertensão porque os pais tinham, ele já vem desanimado. A gente não consegue uma cura efetiva dessa doença, mas a gente consegue remissão, com certeza. Com uma alimentação adequada, com atividade física correta, com reposição nutricional, que a gente pode fazer em consultório também. Então, tudo isso vai ajudar com que um paciente ele saia satisfeito, né, da consulta, porque ele vai conseguir sentir os resultados na prática. Então, ele vai acordar melhor, ele não vai precisar tomar tantos remédios, porque às vezes a gente vai num médico, ele passa um remédio, mas o paciente não tem a clareza que ele precisa do seu tratamento, né? O paciente ele é protagonista da sua saúde, então ele precisa participar ativamente das decisões tomadas em consultório. E é muito verdade isso. Eu tirei a minha tireoide faz alguns anos já. Uhum. E o cirurgião falou pra mim, falou, Michela, a nossa relação é pra vida toda agora. Sim. Porque você precisa passar constantemente pra gente ver as taxas, né, do Alinhar. T4. E é isso mesmo, né? É como a mulher na ginecologia, né? Todos os anos a gente precisa fazer os nossos exames preventivos. Na endocrinologia também é a mesma coisa. Não se deve procurar um endocrinologista somente quando a gente recebe um diagnóstico, muito pelo contrário. Eu prezo muito pela medicina preventiva. Muito bom. E falando de emagrecimento aqui, doutora, qual é a diferença de passar numa endocrinologista que tem esse atendimento personalizado e fazer a dieta em cima do que nós já conversamos aqui, do dia a dia da pessoa, para ela conseguir realmente emagrecer com saúde e ter esse atendimento personalizado? Faz toda a diferença, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já brigaram com o peso em algum momento da vida, né?
O acompanhamento contínuo, personalizado desse paciente vai fazer toda a diferença, porque é muito fácil hoje em dia a gente comprar uma medicação e se automedicar, mas isso é totalmente contraindicado, porque o médico vai saber tudo o que você precisa, das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes, tudo isso a gente consegue repor para que o paciente não se sinta fraco, não se sinta fadigado, e a cada perda de peso, ele conseguir ganhar mais vitalidade. Uma alimentação também mais adequada, uma rotina de atividade física, uma rotina de sono, tudo isso é muito importante. Então, não devemos fazer um tratamento medicamentoso com medicações por nossa conta. A gente precisa de um acompanhamento contínuo, seja com endocrinologista, seja com seu médico de família, com um nutrólogo, mas o acompanhamento médico, ele precisa acontecer. Principalmente hoje em dia, com tanta informação com a internet, essas dietas malucas. A facilidade do medicamento também, de conseguir medicamento, né? Com certeza. É muito fácil hoje em Mas dia. muita gente vai sem a prescrição. Você vê uma dieta X e aí você faz, daqui a pouco você engorda o dobro ou o medicamento. Por isso a importância de procurar um profissional. Essas dietas muito restritivas também, ela muitas vezes acabam causando uma frustração no paciente, porque ela faz um tratamento por conta própria, não consegue emagrecer ou não consegue sustentar aquela dieta restritiva, e aí ela se frustra, né? E aí ela acha que aquilo não é para ela perde a autoestima, muitas vezes entra em depressão. Então, se a gente consegue explicar isso para o paciente no nosso consultório, se ele tem a clareza de que a obesidade é uma doença crônica, que nós vamos ter que cuidar para o resto da vida, independente do peso do paciente ou de quantos quilos ele perdeu. Então, a gente vai sempre tentar manter ele naquele peso adequado, nem sempre com medicação. Ai, que bom. Doutora, e por que procurar um atendimento humanizado hoje e qual o impacto na vida do paciente? Tem uma maior adesão ao seu tratamento. Então, o atendimento humanizado, ele faz toda a diferença. Eu preciso entender quem é aquele paciente. Eu não posso tratar só o sintoma ou só o exame que está na minha frente. Eu preciso saber quem é o paciente que está por trás daquela doença. Então, isso faz toda a diferença, fazendo com que o paciente seja realmente o protagonista da saúde. Ele não é só mais um, ele passa e você faz todo esse diagnóstico Com e o certeza. acompanhamento é totalmente diferente. Agora, doutora, deixa ali naquela câmera as suas redes sociais. A gente sabe que você atende online e presencial. Onde é que fica o seu consultório para as pessoas te procurarem? Então tá bom. Hoje o meu consultório é na Avenida Portugal, ali na região do centro de Santo André. E o meu @ do Instagram é @doutora Juliana Chimini. Pode me procurar lá. Vamos fazer um bate-bola agora? Topa? Topo. Vamos lá, doutora. Bora lá. Temos algumas perguntinhas aqui. Certo. O que vem primeiro? Corpo equilibrado ou mente tranquila? Difícil, hein? Mas eu acho que uma mente tranquila, porque, como a gente falou no início, eu preciso estar bem para cuidar do próximo. Então, é a mesma coisa com tudo que a gente for fazer. Se a gente estiver bem, a gente consegue dar o nosso melhor. Um mito sobre emagrecimento que você vê, assim, todo mundo deve saber. As canetas emagrecedoras não fazem milagre. Boa! Com certeza, elas não fazem milagre. E o que muda quando a mulher entende o próprio ciclo menstrual? Muda tudo, né? Muda tudo porque ela se respeita, ela se aceita e ela consegue respeitar o ciclo dela, sabendo que ela vai dar o seu melhor naquele momento. Um hábito diário que transforma a qualidade de vida. Nossa, são muitos, mas hoje, no mundo que a gente vive, eu acredito que uma atividade física bem feita, poucas vezes ali por semana, porém sustentada, isso é fundamental para qualquer tipo de tratamento. E agora, para a gente finalizar, o que o paciente deve sentir ao sair da sua consulta? Ele tem que se sentir satisfeito e ele tem que ter muita confiança. Então, eu preciso passar essa confiança para que ele tenha resultados longos, duradouros e sustentáveis.
É isso aí, ela promete, ela entrega, gente. Nós vamos entregar um presentinho pra você. Ai, muito obrigada. Da nossa patrocinadora aqui, da Amida Gira Girassol. Ai, que Esperamos que lindo, você muito goste. obrigada, Pra viu? deixar seus ambientes ainda mais cheirosos e gostosos e Ai, acolhedores. legal. É isso aí. Gente, eu quero agradecer, doutora. Muito obrigada por essa participação. Por essa Pelas aula. dicas pelas que você deu. dicas. É muito bom, gente. Procura a doutora Juliana. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Obrigada, doutora. E você, mulher, assim como nós, que eu tô aqui, ó, doutora, tô aqui 3 horas da tarde, já me sinto cansado, o que fazer? Mulherada, eu sei que o nosso público, o nosso maior público é feminino É. e nós precisamos sim ajudar umas às outras. Então, precisamos dos profissionais capacitados. Procurem a doutora Juliana e sigam as nossas redes, Mi. É isso mesmo, gente. Estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok. Sigam e não se esqueçam, outubro tá acabando. Já estamos na metade do outubro, então vem aqui gravar o seu videocast com a gente. Porque com elas É assim.